Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando aí mais uma conversa no âmbito dessa. Opa, o Marco já chegou aqui, deixa eu chamar ele. Essa nossa. Vamos ver aqui. Marco, chamando Marco Almeida. Esperando Larissa também. Opa! Antônio Luna, nosso querido amigo, João Antônio, seja bem-vindo também. O Marco, eu já convidei, vamos ver se ele já está entrando. Deixa eu ver se alguém aqui já. Larissa, convidei também Larissa para entrar. E vamos ver o Marco. Oi, Larissa. Olá, Seja querido. Tudo bem? tudo ótimo, seja muito bem-vinda. Gratidão. O Marco já Obrigada. está entrando. Obrigadinho. Então, quanto tempo, hein, Larissa? Desde, Bom, pessoalmente, para quem não sabe, o Marco já está entrando, mas eu, Larissa, o Tônio, que está aqui nos acompanhando, e querido. várias pessoas passamos, e o Marco não está conseguindo entrar. Marco, eu tentei te chamar, vou te chamar de novo. Não tem pedidos. Tenta entrar de novo, Marco. Mas eu com você, convidei de novo o Marco. Vamos ver se agora ele entra. Durante quantos anos? Durante 18 finais de semana, nós nos deslocamos para São Paulo. Agora sim. Agora sim, é só que você tem que inverter a tua. Aí, agora sim. Agora está valendo. Boa tarde. Boa tarde, Bom. Reginaldo. Boa tarde, Larissa. Aqui já é de noite, não Boa é? Aí, noite para Mas é um prazer. você. aí é de noite. Pois é, então, para quem não sabe, o Marco, de alguma maneira, participou da nossa formação, Larissa, Sim, porque tinha também aqueles módulos da Alemanha que eu considero eu aquelas também. camps, né? Sim. Que lá a gente já conhecia o Marco e o Marco me ajudou muito em Portugal, levou meu livro que foi editado lá graças Olha ao que contato dele, ao prefácio dele, junto com o livro da nossa amiga Daniela. bacana. Então, assim, né? A vida nos oferece alguns presentes. Eu acho que o mínimo que a gente tem para compensar isso é a gente manter acesa a chama dessas amizades, né, que a vida vai colocando no caminho da gente. Então, a minha relação com o Marco, desde então, virou quase que de uma irmandade, né, Marco? Eu já fui para Beleza. Portugal, fui hospedado com meu filho na casa dele. Ele ainda está devendo uma vinda ao Brasil, mas desde o primeiro ano da pandemia, que a gente ficou muito impossibilitado de ver presencialmente os amigos, por sugestão dele, nós começamos a fazer live. Lembra disso, Marco? Lembro, logo no início da pandemia, assim, como estávamos muito limitados, né, não podíamos viajar, foi uma forma maravilhosa de ficar em contacto com os nossos amigos. E já se vão quase 3 ou 4 anos, nem sei mais, o tempo é tão maluco. Mas a gente conseguiu, desde o primeiro encontro dessa conexão Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, manter uma regularidade de a cada 2 meses fazermos um encontro, né? É E é verdade. muito bacana porque desde o ano passado a gente, não sei nem, a ideia surgiu naturalmente, da gente começou chamando uma pessoa, chamamos, eu acho que foi o Matheus, e aí falamos de adolescência, aí chamamos o Tony, e aí desde então está sendo um encontro de chamar os colegas da formação e da gente aprender uns com os outros. Então, para mim, é uma alegria enorme, uma saudade de estar com vocês presencialmente, enquanto isso não é possível, graças à internet, estamos juntos. E bem-vindo a todos que estão nos acompanhando aqui. Agradecer a Larissa pelo convite, parabenizar ela pelo trabalho. Eu vou passar a palavra para o Marco, para ele também se apresentar. Essa conversa teve como tema a inspiração do trabalho da Larissa, que é Mães e Filhas. E aí,
ampliando esse conceito de mães e filhas, que hoje se fala muito dessas questões, das energias masculinas e femininas. Eu não sou nem mãe nem filha, mas eu tenho uma mãe e tenho um filho, então eu me coloco no meio dessa discussão a partir da minha experiência e também acompanhando nesse acompanhamento que a gente faz com pessoas que nos procuram. Marco, por favor, está contigo aí. Muito obrigado, Rinaldo. É um prazer estar aqui contigo e com a Larissa. Tivemos a oportunidade de falar há pouco. O nosso encontro já esteve previsto, não é? Na altura não foi possível, então está a ser possível agora, aqui com o patrocínio do nosso querido amigo Rinaldo. E mais uma vez é um prazer estar contigo, estar com o Rinaldo. Fazia falta já trazer este tema. Como o Rinaldo falou, eu também não sou mãe, também não sou filha, mas sou pai, sou filho, tenho 3 filhos, uma delas é uma menina, a filha mais velha, e aprendi muito com esta filha, aprendi com os 3 filhos, não é? Mas aprendi muito com esta filha e foi uma aprendizagem que me trouxe muita sabedoria que eu não esperava. E nesse sentido foi surpreendente no sentido positivo, não é? Então estou muito feliz por estar aqui contigo, com o Rinaldo, e muito feliz também só por imaginar os caminhos que a nossa conversa vai ter, não é? Poderá ter, e também o que pode trazer de bom para nós e para as pessoas que nos estão a ver e ouvir. Mais uma vez, muito obrigado, Larissa, enfim, no fundo, por teres aceito este convite, e aqui estamos. Passo a palavra para ti também para dares início às hostilidades, vamos dizer assim. Grata. Bom, então, meu amigo Rinaldo, que a gente estudou juntos, né? Marco, que nos conhecemos na Alemanha. Eu me sinto assim integrada com vocês, como aqui a casa do nosso coração, né? Então, Rio de Janeiro, Sintra, Uberlândia, Minas, né? E a gente está aí abraçando tantas pessoas que vão chegar aqui com tantas possibilidades entre Brasil e Portugal e tantos outros países também, né? Então, esse encontro de país que eu falo, país pai, país filho, né? Então, Portugal é um país pai para nós, um país mãe, um país pai, e nós, Brasil, um país filho de alguma forma também, seria um outro tema, né? Mas que a gente está aqui podendo fazer essa integração de uma maneira tão honrosa, tão bonita, né? E eu escutar de vocês, ouvir de vocês, eu não sou filha, eu não sou mãe, mas vocês nasceram de uma mãe e escolheram uma mulher para que vocês tivessem filhos. Então, desse olhar tão dinâmico, tão entregue, vocês também quiseram ter uma mulher. E a partir da mulher, né, que vocês tiveram a honra de receber esse lugar tão lindo que é do pai, de se tornarem pai. Então, a gente vai se encontrando nessas funções tão, né, semelhantes e, ao mesmo tempo, tão complementares, como é a mulher e o homem, né? Eu sou a Larissa, quero deixar aqui o meu oi, meu bom dia, minha boa noite, boa tarde, boa noite, para as minhas queridas de Portugal, que eu amo tanto, tanto portuguesas quanto brasileiras que moram em Portugal, mas também para as minhas queridas e queridos aqui do Brasil. Então, para mim é uma honra, Marco, uma honra, Rinaldo, estar aqui com vocês, né, para falar um pouquinho desse projeto, que é um caminho que leva à cura da mulher, através da relação mãe-filha, e a partir desse lugar, esse ser mulher, e se encontrar, né, com ser mulher dentro de nós, mas podendo reconhecer, honrar e reverenciar a vida das nossas mães. Aquela que nos ensinou a ser mulher, né? Então, para mim, é uma honra estar aqui. Eu sou terapeuta sistêmica, sou consteladora familiar, levo o projeto Mães e Filhas, né, para vários lugares. Eu falo que onde tiver mulheres querendo receber o projeto, a gente vai estar lá juntas, né? Então, a gente tem a felicidade de levar tanto de forma presencial quanto de forma online, né? Que existem alguns encontros que são workshops e também, né, seminários. E é uma forma bonita agora também da gente falar um pouquinho disso, abrir o coração para a gente entrar nesse caminho da vida, que é se encontrar com as mães. Tá bom? Então, eu fico aí a serviço para estar falando com vocês. Obrigado, Larissa. Eu
essa conversa prévia, eu perguntei para a Larissa, falou, você escolhe, você quer ter mais tempo para já iniciar? E ela falou, não, conversam vocês, né? Eu acho que a gente já tem feito isso aqui, mas ela vai ter muita oportunidade para aprofundar melhor o trabalho dela. E então, eu gostaria de dizer, assim, de que a gente que estuda aquilo que Hellinger escreveu, a gente que trabalha nesse campo das constelações familiares, me chama muita atenção encontrar mulheres e homens também, mas como tenho mães e filhas, né? Mas de como é desafiador esse processo de tomar a mãe, né? Às vezes, semana passada mesmo, no atendimento você vê, tem gente que já está nesse caminho sistêmico que fala da importância de tomar a mãe há muitos anos. Pessoas, às vezes, vão para outros caminhos, né? Vão fazer psicanálise, que também trabalha com muita força a questão da relação com a mãe, todas as linhas terapêuticas, né? Já compreendem tudo, mas na hora que a pessoa relata lá a sua angústia, o que aparece é, de novo, aquela velha dificuldade de não o que se fala, mas o que se vive da gente, de fato, tomar a mãe, né? E, às vezes, então eu fico tentando entender e refletir junto aqui com vocês o que pode estar por detrás dessa dificuldade tão grande, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem se distanciar de uma raiva da mãe, seja porque de fato foram abandonadas, seja porque houveram abusos, seja porque o motivo foi, e então, racionalmente, elas querem se reconciliar com essa mãe, mas internamente tem algo ali, né? Pode ser um trauma, pode ser algo do plano inconsciente, que isso não se completa. E aí ela sofre duas vezes. Sofre porque não consegue tomar mãe e sofre por se culpar de manter uma raiva em relação às situações vividas na infância, né? E aí eu fico, então, imaginando que a gente também aprendeu lá, né, de que atrás dessa raiva tem o sentimento. O que está atrás dessa raiva? Normalmente é a tristeza, né? A tristeza, ela gera mais movimento do que a raiva. Na raiva você aponta o dedo, mas você não precisa fazer nada, você quer que o outro muda. Na tristeza você traz para você essa responsabilidade, que também na mediação sistêmica, que é o meu trabalho, também a gente sabe que a paz e a caminhada começa comigo, não depende da minha mãe, não depende do outro. Mas mesmo assim ainda é muito difícil. E aí o que eu gostaria de contribuir nesse início aqui é de que eu vejo a raiva como um grande aliado desse processo. Porque a raiva, ela de alguma maneira, ela é algo que, desde que a gente use essa raiva para fazer aquilo que de fato é o mais difícil, que é a despedida. A despedida da mãe é uma despedida interna, é a despedida que muitas vezes, para todos nós que vivemos naquela barriga durante tantos meses, que no início éramos amamentados pela mãe, e mesmo quando cuidados por outras pessoas, a figura da mãe, a figura daquela que nos pariu, daquela que nos gerou, é de uma simbiose, é de uma força, é de algo que passa pelo inconsciente. Então, eu acho que por mais que a gente, às vezes, tenha o desejo mental de querer se afastar disso, e quando a gente, às vezes, consegue isso, a gente precisa de ser através da raiva. Ainda que essa seja uma postura um pouco adolescente, mas, às vezes, a gente fica imaginando esse caminho de tomar os pais como um caminho florido, uma linha reta, onde tudo flui com muita naturalidade. E eu não sei, mas a minha experiência na mediação mostra que, geralmente, você nunca alcança o caminho do meio diretamente. Você tem que ir no outro extremo, né, para depois
encontrar esse caminho do meio. Então, principalmente quando a gente conversa, dialoga e atende pessoas mais jovens, que estão ainda, pela própria idade, muito naquele ímpeto da adolescência, daquela, que eu imagino que assim, né, ficar agarrado na mãe é uma concordância passiva. Ali, qualquer que seja a situação, você permanece ali. Na adolescência, você começa a discordar daquela mãe, você discorda daqueles valores familiares. E isso é muito saudável, né? A Heringer falava da má consciência, de como a gente, de fato, se ficar conectado aos valores da mãe, a gente caminha para uma tragédia. Então, a gente, de fato, tem que romper com esses valores familiares para se autodesenvolver, para evoluir. E isso, necessariamente, a meu ver, não vou dizer necessariamente, mas com muita frequência, passa pela raiva. E essa raiva, muitas vezes, é o fermento, é o combustível necessário para a gente se virar de costas e sair. Porque aí a gente consegue fazer um processo que é muito solitário. Por isso que ele é tão duro. E por isso que muitas vezes as pessoas passam a vida inteira sem fazer essa despedida. Porque quando você se despede da mãe, o que vem é um vazio interno, é uma solidão interna. A gente busca, como bons adolescentes, grupos de apoio, mas tem coisas na vida da gente, tristezas e angústias que a gente vive sozinho. Essa despedida, de uma maneira geral, ela é sozinho, solitária, né? E aí, já encerrando para passar para o Marco, eu trago, então, uma questão, né, que a gente ouve, que é, bom, talvez para alguns a tarefa de uma vida é tomar os pais. Eu diria que eu prefiro colocar que a tarefa de uma vida é a gente dar conta do próprio vazio. Porque essa é uma condição necessária para a gente tomar os pais. Né? A gente conseguir dar conta desse buraco que todos nós temos dentro do peito e que passa por essa despedida de onde veio a vida, que passa por uma solidão com o apoio dos amigos, dos companheiros, das esposas e tal, dos filhos, se for o caso, mas é um processo solitário e que não termina nunca, mas que a partir daí a gente consegue muitas vezes fazer esse caminho de também conseguir tomar a mãe. Marco, por favor, é contigo. Muito obrigado, Rinaldo. As mães e as filhas, as mães e os filhos, não é? É um tema que nós podíamos ficar aqui o resto da noite. Mas, voltando só um pouquinho atrás, eu gosto muito de uma imagem, eu quando era mais jovem, e ainda hoje, eu gostava dos filmes de ficção científica e das séries de ficção científica. E então, há algum tempo, veio uma imagem que, para quem gosta das naves espaciais, não é? Então podemos imaginar, com o devido respeito, que a mãe é a nossa grande nave espacial. Né? Através da mãe nós chegamos. Sejamos filhos, sejamos filhas. E essa ligação, como o Rinaldo falou, que durante um tempo é uma ligação simbiótica, ela marca-nos para toda a vida. Esta coragem para conseguir fazer este caminho de nos desligarmos da mãe e do pai, mas sobretudo da mãe, que é o primeiro passo, não é? Ela traz-nos é preciso ter coragem para fazer esse caminho e também para conseguir suportar esse vazio. Procuramos às vezes preencher esse vazio com amigos, com atividades e nesse caminho passamos por frustrações. E claro, lembrando-me muito também da minha adolescência e dos anos em que eu no fundo cheguei a ser um jovem adulto, não é? No fim da adolescência, sempre que havia uma frustração, de alguma forma, eu bebia algo, ou seja, eu confortava-me nos braços da minha mãe. Então, de alguma maneira, esse conforto permitiu que eu também me permitiu fazer esse caminho de desligar deste, não porque o laço nunca se quebra, não é? Mas no fundo desligar-me dessa dependência, vamos dizer assim, de uma forma mais segura. Ou seja, dar 2 ou 3 passos num sentido e sempre que necessário voltar um pouco para beber um pouco desse carinho, desse amor e depois de fortalecido então seguir no meu caminho. A minha mãe foi muito sábia nesse processo. Foi muito sábia
Agora eu entendo que ela foi muito sábia. Naquela época havia muito conflito. Havia muito conflito. E eu não sendo filha, mas sendo filho, sentia esse conflito de uma forma muito intensa. E esses momentos de raiva que depois tinham outros, não é? De tristeza, eles eram muito intensos. Mas eles foram necessários. Eles foram necessários e de alguma forma a vida trouxe-me não só bons amigos, mas também bons exemplos de pessoas à minha volta que me permitiram beber um pouco daquilo que eu necessitava para poder fazer esse caminho. Eu hoje vejo a minha filha mais velha, a nossa filha mais velha, com 23 anos, a fazer esse caminho. E é muito interessante para o tema de hoje, porque o tema de hoje é, no fundo, as mães e filhas, com a sabedoria que, entretanto, eu fui adquirindo e com o que estudamos e com o que aprendemos entre nós também, com as partilhas que fazemos, é muito interessante olhar para a dinâmica das duas, da mãe e da filha. E perceber também como é que eu, enquanto pai, posso ajudar a modelar essa dinâmica. E essa é a minha função, ou seja, procurar ajudar a modelar essa dinâmica de forma que eu, com o meu temperamento masculino, possa, de alguma maneira, preencher uma parte daquilo que é o vazio que a minha filha também tem, não é? De forma que ela possa fazer essa transição de uma maneira que lhe de alguma maneira, suavize as frustrações. Então esse tem sido o meu desafio nos últimos anos mas é um desafio que eu abraço com um sorriso, no sentido de, às vezes, eu quando me recordo de algumas coisas, de algumas passagens, às vezes eu preciso dizer algo que amplifica a frustração, não é? Ou preciso de dar um exemplo ou de fazer algo ou de ter uma postura que de alguma maneira amplia a frustração. Mas quando eu mesmo viro as costas e deixo a situação progredir, eu viro as costas com um sorriso. Porque é um sorriso também de ver até que ponto aquilo que eu falei vai ser contrariado. E este é o caminho que o Rinaldo falava de ir para a má consciência, não é? Então, eu, de alguma maneira, provoco um pouco a situação, ou seja, agito um pouco as águas, na expectativa de que algo também, de provocar também alguma, como é que eu ia dizer, um caminho contrário, ou seja, de alguma maneira provocar essa vontade de não seguir aquilo que eu falei. E fico a observar com um sorriso também para perceber até que ponto os recursos no fundo, das pessoas que estão à minha volta, lhes permitem por si próprios fazer esse caminho e de alguma maneira ter a coragem de correr riscos, porque no fundo é correr um risco, não é? E esse risco que se corre muitas vezes é sentido como um perigo e de alguma maneira como colocar em causa aquilo que é o meu ninho, não é? o meu cantinho. Mas eu sei também, com essa sabedoria e com tudo aquilo que aprendemos e que vamos vivendo, também das nossas próprias experiências, que correr esse risco é fundamental e de alguma maneira também dar suporte sem ser muito invasivo, porque também percebemos que há uma fase da vida dos filhos que eles não querem que nós tenhamos muita interferência no seu caminho, e então o que é que eu faço? Interfiro sem dar a entender que estou a interferir, não é? Esse é o desafio. E é muito interessante, e é muito curioso, e sobretudo muito, utilizando uma palavra, um termo que se utiliza muito no Brasil, muito prazeroso também ver essa evolução e de alguma maneira ver que alguns passos já foram dados e que já olho para neste momento olho para aquela pessoa, não é? Para aquele ser que eu vi crescer e vejo que já tem bases, que já tem força, que já tem recursos para fazer esse caminho. E já falei muito. Se eu continuar, não me calo. Vou passar com este gancho, passo para a Larissa continuar. Por isso que eu disse que eu queria seguir vocês. Então vamos lá. Vocês abriram, né, uma temática que me coloca naquele lugar
tão bonito que Bert Hellinger trouxe para nós. A vida começa na mãe. E a vida do filho, a vida da filha, começa na mãe. Essa vida, né, nos coloca na primeira relação, no primeiro amor. E eu vou arriscar a dizer que também na primeira morte. Porque o nascimento é a primeira separação mais, né, a mais dolorosa, a mais difícil que nós todos tivemos da mãe. Esse é um ponto em que nós, filhas e filhos, né, vivenciamos igualmente com as nossas mães. Então, de fato, quando a gente começa esse caminho interno de tomar, né, dar um sim ao sim das nossas mães, dar um sim ao sim que as nossas mães deram aos nossos pais, e dar um sim ao sim dos nossos pais. Olha quantos sims estão se movimentando para que nós possamos seguir o sim da mãe e o sim do pai dentro de nós, nesse movimento de dar sim à vida, de dar sim a esse movimento de dizer, mãe, pai, eu fico viva, eu fico vivo. Então, nesse primeiro, né, relacionamento com a vida que começa na mãe, ela também vai nos frustrar do momento que a gente sai dessa grande nave, Marco. E essa grande nave que eu vejo como o útero, como a fonte, como uma origem, né? Eu vejo também como uma história, é aonde nós começamos a dar os próximos passos. E esse passo, ele é solitário, apesar, né, para muitos filhos e filhas, a mãe ter sido fundamental na primeira fase. Então, ela foi a orientadora, ela nutriu, ela protegeu, ela acolheu, ela deu o colo, ela deu a proteção, a segurança, o afeto, o carinho, o amor, né? As orientações. Para muitos de nós, isso foi comum, como dizia Bert, né? É um amor comum, é uma relação comum, e esse estado comum nos leva, né, a viver dentro de nós também um movimento interno de se assegurar da vida. Então, de fato, esses, né, sentimentos primários que vocês estão colocando aqui, vai ser bem fortes em filhos e filhas que essa mãe não ofereceu esses cuidados tão naturais dessa primeira formação humana, né? Então, para muitos filhos e filhas, vai dizer, não, mas meu primeiro caminho com a minha mãe não foi esse. Eu não tive uma mãe né, que cuidou de mim, que cuidou da minha infância, da minha juventude. Pelo contrário, eu não tenho proximidade e nem intimidade com a minha mãe. Afinal de contas, né, eu vivo, e aí Bert Hellinger colocou para nós, um amor interrompido de mãe. Então gera, sim, esses sentimentos primários de forma tão atuante, né? Mas algo que eu percebo no projeto Mães e Filhas, que mesmo nessa infância descrita agora, que é essa infância, né, de mãe que esteve ali presente, que cuidou dos seus filhos, nós vamos encontrar vários amores interrompidos de mãe. Então não tem como, né, aquela mãe ter sido única, inédita, vamos dizer assim, inteira, para dar àquela filha, àquele filho, né, tudo que ela podia. Ela vai dar, só que ela vai dar com o que falta nela, né? Falta nela a própria mãe, muitas vezes, o próprio pai, a própria consciência, compreensão da história. E também esses sentimentos básicos, né? Esses sentimentos primários de forma mais, posso dizer, trabalhada. Então, tomar a mãe, Rinaldo, nos leva, sim, a uma decisão muito, posso dizer, séria dentro de nós, para a gente lidar com a nossa luz e também com as nossas sombras. É, de fato, entrar em contato com a nossa solidão, vamos dizer, mais íntima, mas também com o nosso estado de alegria mais íntimo para dizer, eu vivo o meu céu, o meu inferno dentro de mim. E mãe nos mostra céu e inferno, porque nós somos feitos do imperfeito, né? A mãe imperfeita, o pai imperfeito,
a relação imperfeita dos nossos pais. Então, nesse movimento interno de dizer, bom, como é que começa esse tomar a mãe na prática, né, de uma forma segura, de uma forma em que não tem um desenho romântico, bonito, que não é tão assim, eu coloco rosa, eu coloco flores, para a gente poder falar assim, olha, gente, vamos ficar com a primeira orientação que Bert Hellinger nos trouxe, né? A mãe deu a vida. E aí eu ponho uma pérola para dizer, olha, e além da vida, ela deixou você ficar vivo, viva. Isso aí já é muito bom, já é muito forte. Agora, de fato, o caminho que foi feito de lá para cá, cada um sabe o seu, os seus pesos e medidas, né? As suas perdas e ganhos. E nós temos escolhas. Quais escolhas? Se a gente veio de uma história de origem com a mãe, extremamente marcada por dores e dificuldades, eu sou a primeira pessoa a dizer, não pense que uma constelação vai te ajudar. Não pense, né, que um seminário vai te ajudar. O que vai te ajudar é um caminho profundo de estado de compreensão interno, que a terapia, a constelação, os seminários e tantos outros recursos como livros, né, vão te ajudar. E de preferência permaneça com uma rede de apoio, porque exatamente lidar com sequelas que vêm da mãe para nós, né, é lidar com as sombras que moram em nós e também com a possibilidade de potencializar as nossas luzes, né? Ou seja, nós também somos feitos de céu interno. Então, tomar a mãe, em primeiro lugar, é confiar no sim que ela nos deu. É dar a esse sim um sim desconhecido. Ok, eu fico viva e eu vou ver o que eu faço com isso. De preferência, faça algo de bom, porque não depende mais da sua mãe, depende de você. De querer falar assim, bom, a vida ela é preciosa demais para eu continuar segurando queixas, sequelas, traumas, né? E falar, aqui eu fico preso, né? E aí o caminho é o mesmo para os filhos e para as filhas, e não abro mão do meu sofrimento. Então, essa dor ela vai ser a sua companhia por toda a sua vida. Do momento que você fala, não, eu quero conhecer, eu quero abrir o meu olhar, eu quero ampliar a minha consciência, e eu quero entrar em contato com tudo que foi, tudo que é, com todas as consequências. Aí eu vou ficar de frente a uma mãe que tem um céu e um inferno dentro dela. Ela é feita de imperfeições. E o único ato perfeito dela foi qual? Nos deu a vida, né? Só que para Bert Hellinger e outros estudiosos, o que ele disse? É grande. Dar a vida é o ato maior, né? É o maior ato que nós temos, que nós reconhecemos. Então, só desse lugar vale a gente dizer, bom, vale dar um sim para esse sim da mãe. E vale ir para esse caminho desconhecido para a gente continuar tomando a mãe. Além do sim da mãe, o que seria isso na prática? Bom, eu venho dessa mãe que me deu esse pai, que me deu esses irmãos, que me deu essa história, esses avós, esses bisavós, essa condição financeira da família, essa condição cultural, essa condição humana. Gostando ou não, é o que eu recebi da minha mãe e do meu pai. Gostando ou não, essa história me forma mulher, forma vocês homens. E esse é um ponto que a gente vai continuar se perguntando. Continuo dando sim para ela, né, para o meu pai, porque de fato vocês homens são essenciais para nós mulheres. Como diz Angélica Oveira, quando as mulheres veem os homens, há futuro. Então, é, de fato, um movimento maior de ampliação da vida, do mundo, é quando nós olhamos para vocês. Então, tomar a mãe na prática é dizer, bom, eu preciso me harmonizar com a minha vivência, com a minha história. Eu preciso me harmonizar com a minha realidade. Eu preciso dar um sim, de fato, para tudo que foi, para tudo que é, com todas as consequências. Assumir as consequências. E aí, Rinaldo, não é fácil, meu amigo. Não é, porque não é romântico, não é um caminho romântico. A gente sente falta daquele colo que nós não tivemos na infância. Sentimos falta daqueles limites que não chegaram para nós.
sentimos faltas daquelas orientações que não foram possíveis, sentimos falta da presença daqueles pais que muitas vezes não estiveram ali conosco. Ou estiveram, mas só estava o corpo, não estava a alma. Então, esse é um ponto de... Bom, é desse lugar que eu abro uma relação com a minha mãe. É desse lugar, da realidade. E quanto mais você questionar, quanto mais você julgar, quanto mais você criticar, quanto mais você rejeitar, mais sofrimento você vai alongar. Quanto mais você buscar compreensão, quanto mais você buscar confiança na vida, além da mãe, porque o Bert fala, além da mãe, o que nós temos, né? A grande mãe, que é a vida. É o começo de tudo e de todos. E esse destino que está lá atrás e que reflete em todos os nossos destinos é muito maior do que nós. Se a gente confia na vida, bom, se eu estou tendo assim, repertório de vida, essa história e esse presente e esse futuro que olha para mim e eu olho para ele, eu posso confiar na vida, né? Gente, aprenda a fazer isso. E a gente aprende a fazer isso com terapeutas, com professores, né? Com pessoas que estão com esse conhecimento mais, posso dizer, trabalhado. Ninguém é perfeito, ninguém de nós somos perfeitos. Mas estamos a serviço da vida com essa busca incessante de conhecimentos. Então, eu acredito que dá para a gente falar um pouquinho mais do Tomar, Rinaldo. Quero também que você vai complementando esse Tomar. Eu só iniciei ele porque ele é uma lista grande. Eu estou lançando um livro, né? Que eu deixo isso bem claro nessa listona, mas colocar isso na prática tem uma distância grande entre a cabeça e o coração, que é a viagem mais distante, mais longa que a gente faz, mas também a mais bonita, a mais completa, a mais cheia de força, que eu quero estar sempre convidando todos nós para ela, né? Pode continuar aí, amigo. Que bom, Larissa. Nossa, você falou tantas coisas. Me remete, por exemplo, das primeiras coisas que você falou é que o parto é o nosso primeiro trauma, nossa primeira morte. Né? E a gente, Tônio trouxe um pouco essa ideia dos partos necessários. Foi, inclusive, o tema da nossa live com ele. E o mediador de conflitos que eu sou, eu vejo como justamente são os conflitos que chegam na nossa vida como as oportunidades da gente se reinventar, da gente avançar nessa trilha, nessa jornada do autoconhecimento. Né? O que atrapalha é que vendem aquela propaganda de margarina, né? Que tudo é bonito, tudo é fácil, tudo são borboletas que pousam no coração, as paixões, as relações com filhos e com mães. A vida é outra história. É outra história. Né? Então, assim, e o mais curioso, e eu vou fazer aqui algumas provocações, porque eu acho que é assim que a gente também constrói a reflexão, né? Eu acho que tem a força do sim e a força do não nessa caminhada, né? Então, assim, eu sou desses que tive uma mãe super protetora, super presente, ela abriu mão dessa carreira de professora para cuidar dos filhos, e sou muito grato à vida e a ela. Mas, às vezes, eu tenho a sensação que a despedida de uma mãe como essas, talvez por vias transversas, ela seja até mais difícil, porque na hora que eu, lá mais velho, saindo da faculdade, orador de turma, trabalhava no Citibank, até aí só maravilhas. Quando eu estava infeliz, eu falei assim, não, eu quero trabalhar com produção cultural. Não, eu quero pegar o meu dinheiro, botar nas costas e ficar um ano viajando pela Europa. Aquele amor sumiu, né? Eu já estava fora de Belo Horizonte, que eu sou mineiro, e a família tradicional mineira, a gente sabe bem como funciona, né? E assim, eu concordo contigo, foi graças a todo um processo de grupo de apoio, terapia, grupo de apoio, eu sou muito grato à terapia haitiana, que era o que eu fazia na época, que me ajudou muito a viver essa raiva e dizer não, eu vou fazer o que meu coração manda,
e não vou fazer o que a mamãe está dizendo que eu tenho que fazer, o que o papai está dizendo, que todos os meus amigos do banco, os parentes. Então, é aquela coisa solitária onde você... Né, porque também essa concordância passiva, ela é infantil, ela é da criança. Né? Eu acho que para a gente sair disso, o não tem essa força, e aí o cuidado que a gente tem que ter, porque o não adolescente, ele é o não da discordância, o que tem o seu valor. Foi graças a ele que eu consegui me despedir dessa aprovação familiar, com muito medo de morrer, porque é disso que se trata, né? Você larga a sua família, larga o seu país, bota a mochila nas costas e vai para um outro lugar para ficar sozinho, né? Era o que meu coração mandava, pedia para eu fazer, mas e o medo de morrer? É esse medo, né? Do pertencimento, de você negar o seu grupo de pertencimento e se jogar na vida. E aí tem a diferença entre você conseguir superar o movimento da raiva para o movimento do ressentimento. Né? Eu acho que a raiva é o movimento do não que te faz caminhar. O problema é que quando você, muitas vezes, a gente vê hoje pessoas adultas, velhas, que continuam no ressentimento. Eles continuam meio que alimentando uma coisa que aconteceu lá atrás e às vezes viram cuidadores da mãe e continuam reclamando dessa mãe que impede ela de se casar, de ir para a vida, de ter uma profissão e tal. Então, essa ideia, para mim, a diferença da raiva e do ressentimento é uma concordância ativa. Eu concordo com a minha mãe naquilo que ela acredita, naquilo que são os valores dela, eu me despeço de tentar ter o apoio dela para aquilo que meu coração fala, e eu me viro com respeito, ou às vezes até de maneira meio desrespeitosa, porque às vezes a gente só consegue fazer a coisa meio que chutando o pau da barraca, e está tudo certo, porque o amor de mãe vai estar lá esperando por nós. Depois que a gente viver esse processo da despedida e ver que não morreu, a gente passa a ter tempo de voltar e se reconciliar com essa figura materna, né? E aí começa a possibilidade de fato, vivenciar, por isso que eu digo, depois de viver esse vazio interno, essa solidão profunda, que pode ser transformada no que eles hoje falam que é uma solitude, de você estar com aquilo que te assusta, com aquelas questões que às vezes têm a ver com angústias profundas, que às vezes têm a ver com constelação mostra, com lealdades, inclusive transgeracionais, que a gente tá na nossa conta viver determinadas situações, determinadas frustrações, determinados traumas, e a gente dá conta da gente mesmo, aí a gente consegue dar mais um passo em direção a tomar a mãe. Mas no meu caso ainda não foi ainda a grande surpresa para mim, e nesse ponto o curso de formação me ajudou muito, porque durante o curso da formação eu perdi a minha mãe, ela morreu depois de 10 anos com Alzheimer, e ali eu acompanhei de perto e tal, e logo depois dela morrer, uns 3 meses depois, eu quebrei o pé. E foi na recuperação dessa fratura que eu me dei conta de algo que para mim ainda faltava. Quebrar o pé é bem isso, né? Você baixar a sua bola. Porque às vezes quando a gente consegue se despedir da mãe e não morrer, a gente se acha foda. É o termo que se usa, né? Estamos falando de filhas, né? Mulheres empoderadas, mas homens também empoderados que conseguem fazer essa despedida e conseguem para nossa. Mas ali eu vi que, apesar de tudo, eu ainda cuidei muito dela. Ela morreu nos meus braços, na clínica e tal. Eu ainda estava no lugar de eu ser o grande, ela, a pessoa que me deu a vida, e sim. Mas ali, naquela convalescência, eu entrei numa crise de choro e comecei a perceber, veio um filme na minha cabeça de tudo que ela tinha conquistado quando jovem, quando criança, depois quando adulto, se mudou para os Estados Unidos com meu pai, depois quis voltar para o Brasil, ele queria ficar lá trabalhando, que ele é médico. Ela falou assim, não, nós vamos voltar para o Brasil, porque aqui que é o nosso lugar e tal. Então, assim, esse percurso de tomar a mãe, ele é cheio de etapas, né? E para mim são as duas grandes dificuldades, na minha humilde opinião, a primeira é essa, de lidar com o próprio vazio e se despedir desse lugar de criança, mas ainda tem uma coisa que é difícil, que é de se colocar num lugar, de enxergar a mãe de baixo para cima,
E aí isso dá uma força nova. Marco falou, eu queria passar a palavra para o Marco, para saber o dele, né, que eu acho que a gente está falando aqui muito do lugar da filha. E eu queria também que a gente pudesse ver aqui quais são os desafios de uma mãe. Eu trabalho nas escolas, com adolescentes, de mães e de pais, né? Porque, como vocês estavam falando, as mães do passado eram mães que ofereceram muito pouco, muitas vezes. Hoje em dia, eu vejo as mães muito preocupadas com seus filhos. E eu ouso dizer que vejo os pais também muito, muito interessados na criação dos filhos. Como é que a gente explica que os adolescentes hoje estão com maior nível de depressão, altos índices de suicídio? Então, a gente vê que assim, né? Eu acho que seria oportunidade também de refletir aqui. Tudo bem, desafio de ser filha. E qual é o desafio de ser mãe para ajudar os nossos filhos e nossas filhas a darem conta da sua vida, dos seus vazios e seguirem em frente? Marco, você tem 3 experiências, eu tenho um só, já fico de cabelo em pé aqui, imagina você que tem 3. Fala, Marco. É curioso pensar e eu sou muito observador, então eu costumo dizer às vezes uma das caixas, não é, que o meu temperamento masculino gosta muito de abrir é a caixa do nada. Mas esta caixa do nada, para quem é muito observador, ela é muito interessante, porque às vezes parece que eu estou a abrir a caixa do nada, mas na verdade eu estou a observar. Eu fico quieto a observar. E uma das dinâmicas que eu gosto muito de observar, sobretudo aqui com os nossos filhos, mas também quando realizo trabalho com adolescentes e com os seus pais, é observar muito a dinâmica entre mães e filhos, filhas, entre pais e filhos e filhas. E é muito interessante observar essa dinâmica e perceber que os desafios que, sobretudo as mães, que são o tema da nossa, o grande tema, não é, da nossa conversa, manifestam em relação aos seus filhos. É muito curioso perceber quanto da relação dos seus próprios pais estas mães projetam nos seus filhos e nas suas filhas. E como muitas vezes promover um movimento, voltamos à origem, ao princípio da nossa conversa, promover um movimento de, vou arriscar dizer cura, destas mães com as suas próprias mães, com tudo o que isso significa, com o dizer sim, com o dizer não, melhora e muda completamente a dinâmica da relação destas mães com os seus filhos e com as suas filhas. Eu tenho observado muito isso, creio que vocês também, e como, é claro, por vezes, numa conversa com um pai, com uma mãe, eu escuto muito, mas eu já fiz isso, mas eu já fiz aquilo, eu já fiz esse movimento, eu já fiz o outro. E eu lembro muito das palavras também da Angélica, não é? Sobretudo quando estudei e continuo a estudar, não é? Porque nós nunca paramos, mas quando entrei na psicologia sistémica, na pedagogia, quando ela falava que este movimento de tomar pai e mãe, ele funciona como um remédio profilático, não é? Nós tomamos 3 vezes ao dia antes e depois das refeições. Então, pensar que nós fazemos um movimento, como a Larissa falou, eu já fiz uma constelação, já está tudo resolvido. Não está nada resolvido. Começou o caminho, se calhar, deu um passinho ou dois, demos um passinho ou dois, se calhar demos meio passo, não é? E este passo é preciso ter a coragem de dar esse passo, esperar um tempo para integrar. É um movimento muito profundo, é um movimento muito sério. Nós já falámos aqui na seriedade desse movimento. Às vezes o Rinaldo sorri, eu sorrio, a Larissa sorri, mas isto é um sorriso com a consciência da seriedade deste movimento. E fazer este movimento, procurar fazer estes movimentos de ânimo leve, em geral, faz com que tenhamos que repetir o passo várias vezes e muitas vezes. Eu diria que ainda hoje eu dou esse passo agora com uma nova consciência, porque a minha mãe também já partiu e ela partiu também ao meu lado, ou seja, eu acompanhei esse processo com ela e posso-vos dizer que foi o processo, para mim, a minha experiência pessoal com esse processo de acompanhar a passagem dela, foi o processo que me levou com uma
rapidez enorme para o meu lugar de filho. E que me levou a assentar os meus pés e a ancorar os meus pés de uma forma profunda, forte, intensa, num só dia. Num só dia. É claro que até isso acontecer passaram 45 anos. E eu, às vezes, o Rinaldo já me ouviu falar isto, eu costumo dizer a brincar que a fase mais difícil da minha infância foram os primeiros 40 anos. Então, eu precisei desses 40 anos para começar a sair da infância. Esse processo de saída da infância, que no fundo começou a acontecer a partir dos 40 anos e teve o seu ponto alto nesse dia 18 de maio de 2016, que foi o dia que a minha mãe partiu. Foi o dia em que eu deixei de ser menino. Com a partida dela, eu passei a senti-la em todo o lado. Quando vou à praia e mergulho no mar. Quando faço uma caminhada e observo a natureza. Quando faço uma meditação e penso nela. Então, esse foi o grande... A ver se eu encontro a palavra certa, as palavras mais apropriadas. Esse foi o momento de dizer não ao meu menino e dizer sim ao meu adulto. E esta experiência, quando eu observo a dinâmica das mães com os seus filhos e com as suas filhas, ela tem sido fundamental para entender que esse caminho também para ela, no momento da sua passagem, se concretizou. De alguma forma, com a experiência da vida terrena que ela teve aqui, e para mim teve um efeito enquanto filho, o Rinaldo falou nisso, a Larissa também, de fazer de alguma maneira uma retrospectiva sobre a vida desta mulher, ver tudo o que ela passou e finalmente reconhecer que ela sendo imperfeita foi a mãe perfeita para mim. E eu, como estou a sentir que está a chegar um pouco de emoção, não é? E creio que para mim foi o ponto alto, vou chutar esta bola para a Larissa continuar. Eu quero aproveitar essa energia, essa força da qual está chegando. Eu observei algo entre nós três. Nós três já nos despedimos das nossas mães aqui na Terra. Mas olha que diferença, Rinaldo e Marco. A mãe de vocês se despediu de vocês com vocês. E a minha, eu fiquei 10 horas com ela ali naquele pronto-socorro. E os minutinhos que eu saí daquele pronto-socorro, ela foi. Ela esperou que eu saísse, né? E concordo com você, porque, Marco, que eu fui conhecer esse não para minha menina interna e esse sim para minha mulher dentro de mim, a partir desse lugar. Mas olha, observem só, né? A gente sabe que o elo mãe e filha tem um caminho e o elo mãe e filho tem um outro caminho diferente. A gente sabe disso, a gente sabe dessa origem, a gente sabe dessa força, sabemos que tem, sim, as suas potencialidades, mas também as suas mazelas para os dois caminhos, né? E o que eu pego, Rinaldo, é um recorte da relação mãe-filha, não para trabalhar com o lugar da filha, mas sim também o lugar da mãe na relação com a filha e com o mundo, naturalmente. Só que, vou aproveitar que tem uma pergunta aqui também, de onde eu começo esse trabalho? Toda mãe foi filha, toda mãe é filha, né, na verdade. Então, quando ela, como filha, ela toma o lugar dela de filha, ela não se mistura, né, com as histórias difíceis da mãe, das avós, do pai, dos avós, enfim. Quando ela, de fato, se sente, né, posso dizer, forte o suficiente para dar esse sim para a vida e ser uma mulher esposa, ser uma mãe, independente das características dela, ela consegue oferecer para as filhas ou para os filhos
o que ela tem de melhor. Então, quando você falou assim, Larissa, quer dizer, para nós, né? Eu tive uma mãe super protetora. Eu vejo a superproteção tanto grave, né? Tão séria quanto a ausência. Porque são dois extremos que sequelam os filhos. Eu também tive uma mãe superprotetora. Talvez você também tenha tido, Marco. E não é coincidência nós três, né, juntos aqui. A questão é que sequela por quê? Essa raiva, Rinaldo, é sobre como deixar a mãe. Eu tenho um capítulo no meu livro que é assim, as mães boazinhas são as mais difíceis. Exatamente, porque deixar uma mãe boa, deixar uma mãe, né, que me deu tudo, até mais do que eu precisava, é quase que uma ingratidão com a vida. Então, essa mãe que está dizendo, como suportar não fazer por eles, né? Pergunto como mãe, dê aos seus filhos o direito deles crescerem, porque os filhos só vão crescer quando eles decepcionam as mães. Isso homens e mulheres. Quando a gente começa a decepcionar a mãe, a gente vai crescer. Então, se você quer que seus filhos, né, cresçam, não façam tudo por eles, porque nessa super proteção, nessa necessidade, nessa ânsia de fazer por eles, você como mãe está dizendo internamente para eles, filhos, fiquem. Esse eu te amo, esse vocês são a razão da minha vida, tem uma mensagem consciente gravíssima que é, filhos, fiquem, por favor, fiquem comigo para sempre. E aí, nós, filhos, né, que estamos aí contando dos nossos dissabores, como é que eu vou deixar a minha mãe na parte em que a vida dela é sobre ela e a minha vida é sobre a mim, né, sobre eu mesma. Que aí é onde entra, Marco, por exemplo, Larissa, eu tô no mar, minha mãe tá comigo. Eu tô nessa live, minha mãe tá comigo. Eu tô no meu trabalho, com a minha família, minha mãe tá comigo. Eu entendo, mas é importante saber separar o que é do Marco e o que é da mãe do Marco. O que é da Larissa, Claro. o que é da mãe da Larissa. O que é do Rinaldo, o que é da mãe do Rinaldo. Então, como mãe, né, as mães, eu não sou muito de trabalhar com rótulos, Rinaldo. Apesar que as pessoas estão colocando aí vários rótulos para as mães, a narcisista, a possessiva, como fala, a agressora, né, a ciumenta, lá, tem tantos rótulos. Eu prefiro dizer o seguinte, mães difíceis e mães boas. Boa está conectado com os cuidados, o acompanhamento que aquela mãe, ou eu tenho trabalhado muito com o termo mães favoráveis, mães desfavoráveis. Então, mães favoráveis, ela está conectada com os cuidados, ela teve a oportunidade de cuidar dos filhos. Ela vai estar numa linha em que os filhos, apesar das consequências, né, de um cuidado de uma mãe perfeita, aqueles filhos vão ter uma formação interna com o reflexo dos cuidados da mãe. Sendo cuidados, que vamos lembrar, nos cuidados da mãe, chegam para os filhos o que é bom, o que não é bom, e o que ela não. E não chega tudo, porque ela não consegue oferecer tudo. Isso para as mães favoráveis. As mães desfavoráveis são as mães que não conseguem ficar com os filhos. Elas dão a vida aos filhos, mas elas não conseguem acompanhar o crescimento dos filhos. Elas não conseguem cuidar dos filhos. Desfavoráveis por quê? Porque vai abrir um amor interrompido muito grande, né, nesses filhos, pela ausência da mãe, a mãe que não ficou, seja porque morreu, seja porque ela seguiu um outro caminho, seja porque ela adoeceu, seja por N motivos, porque ela enlouqueceu, enfim, N motivos, essa mãe passa a ter uma configuração desfavorável para os filhos. Exatamente porque falta, né, uma quantidade de mãe enorme naquela infância, naquela juventude, que esse adulto, homem ou mulher, precisa aprender a lidar com essa realidade. Então, aqui, a gente vai sim, né, a gente está aqui, Rinaldo, trazendo, né, um campo de filha, mas também um campo de mãe, que é um espelho só, sabe, Rinaldo? Quando a gente está lidando com a maternidade, quando a gente conhece a maternidade, você não acredita o quanto nós olhamos para o nosso ser filha. E é incrível, porque desde a concepção, você está concebendo um filho, você já está sentindo como se fosse uma transferência de quando você era um embrião.
Você está desenvolvendo uma gestação, você está ali naquela sua gestação também. Você está nascendo, o seu filho está nascendo, você está sentindo o seu nascimento. Seu filho nasce, está amamentando, você está sentindo quando é que eu fui amamentada ou não fui amamentada. É um espelho. Hein? A mulher, ela sente algo muito grandioso. Né? Um pouquinho, talvez, diferente de vocês, homens, pela própria concepção. O que o Bert dizia, né? A maternidade é um reflexo que marca né, a humanidade com a vida, mas só as mulheres conhecem, né? Só o feminino, de fato, conhece essa parte primitiva que eu estou dizendo para vocês. Então, eu tenho uma fala que é assim, quando a mãe está desenvolvendo uma filha, ela está cuidando de duas crianças, da filha dela e da menina dela. Ela acompanha todo o caminho da filha dela se vendo. E quando a filha dela é uma adulta, ela se vê também. Então, o grande desafio é separar o que é da mãe, o que é da filha. Isso é de forma emocional, psicológica, comportamental, né? E tem a ver com destinos também. Sonhos, possibilidades, né? O grande complexo de tudo isso é que as filhas fazem o seguinte: eu não suporto ter mais que a minha mãe como mulher. Então a gente acaba reproduzindo vivências, reproduzindo sentimentos, reproduzindo, né, limitações. Então o projeto vem exatamente para isso. Não, não precisa não. Deixa com a sua mãe, deixa com as suas avós, né? Vocês vão falar assim, Larissa, e quem ajuda nesse processo do projeto? Os homens. Eles são o céu e o inferno também, porque lidar com o não da mãe para o homem dela, que é o nosso pai, haja coração. Como é difícil, né, não ter o pai no coração, porque a mãe não permite que a gente vá até ele, né? Então esse é um outro ponto. Então é só para que vocês assim, percebam que esse espelho que a gente está falando aqui da mulher como filha, mas também como mãe, é um produto, né, que serve à vida e é algo grandioso. Né? E tem uma outra fala que eu gosto que é assim, metade do mundo, metade da vida, né, metade do mundo são mães, a outra metade são os filhos dela. Né? Então, vamos observar todo o nosso carinho, amor e respeito. Sem precisar romantizar, mas dando força a essa grande força da vida. É isso. Obrigado, Larissa. Queria agradecer também a Ana Cristina, que fez essa pergunta, que a Larissa já começou a responder, né? Como suportar não fazer por eles? Como mãe, ela pergunta, né? E eu gostei muito da pergunta, porque, principalmente desse termo do suportar, né? A gente falou do desafio de ser filha. O desafio de ser mãe e pai, mas vamos falar da mãe, é brutal, né? Eu queria mencionar aqui, dentro também do que Larissa falou, uma fala daquela psicanalista Vera Iaconelli, ela escreve na Folha, ela fala umas coisas muito legais, e ela estava dizendo que a chegada de um filho gera muitas fantasias nos pais, principalmente na mãe, fantasias manifestas muitas vezes, eu quero uma menina, eu quero um menino, eu quero que ele tenha saúde e tal. O que ela falou que para mim é mais provocador é que, para além dessas fantasias manifestas, no inconsciente, a criança que eu quero ter sou eu mesma. Então, é por isso que muitas vezes tudo aquilo que eu reclamo de não ter recebido da minha mãe, eu projeto naquela criança. Minha mãe não fazia isso, então eu faço, às vezes, vou para o outro extremo. Tive pouca atenção da minha mãe e do meu pai, então eu vou dar uma super proteção para esse filho. É forte isso, né? A gente, então, está lidando no inconsciente com uma criança que sou eu mesma, né? E aí, no início, isso gera aquela situação que a gente vê a menina olhando, o bebezinho olhando para a mãe, com aquela cara de rendição total, aquele amor total ali, uma rendição que não tem fim, um amor que não tem fim. Então, isso gera, claro, uma satisfação enorme para essa mãe que consegue estar presente, que consegue, né, fazer esses
cuidados, ser uma mãe, enfim, suficientemente boa, que é o termo, né, que a Vera utiliza. Mas a pergunta foi como suportar não fazer por eles, porque fazer por eles só alimenta essa coisa amorosa de que eu faço por ela, para minha filha, mas eu estou fazendo para mim mesmo, porque no inconsciente aquela filha sou eu, aquele filho sou eu, né? O filho que eu projeto. E muito bem, quando a criança é pequena, isso se dá de uma maneira bem diferente da forma como isso se dá na medida que ele vai crescendo, e principalmente quando ele entra na adolescência. Porque está aí também o filho suficientemente bom, ele é aquele filho que, por melhor que seja a mãe, por melhor que seja o pai, ele vai se rebelar, porque isso faz parte do processo da individuação dele. Ele dizer, eu tenho que me separar dessa filha projetada por essa mãe. E aí eles começam a fazer e acontecer, né? E da mesma maneira, como eu disse lá, né, para mim, do desafio da mãe, que é lidar com essa desafio da filha, que é lidar com essa despedida da mãe, e a dor interna que isso gera, como pai presente, e que moro com meu filho aqui há os últimos 3 anos, como para mim é importante a gente, enquanto pai amoroso, se despedir do filho criança, daquele filho que faz o que a gente quer, né? Porque quando criança, de uma maneira geral, nós somos super-heróis. A mãe é a Mulher Maravilha, o pai é o Superman. Então, eles podem fazer suas pirraças aqui e ali, mas chora, faz birra, mas daqui a pouco aquele olhar encantador está ali. Você vê os pais e as mães na rua, eles estão iluminados com o seu filho passeando pelo parque, empurrando, carregando, brincando de festa junina e tal. Quando, de alguma maneira, esse filho ou essa filha começa a dizer não para essa mãe, surge um buraco enorme no coração dessa mãe. E agora, indo para a pergunta da Ana Cristina, como suportar não fazer por eles? Eu acho que o grande desafio da nossa atualidade é os pais e mães. Esse normalmente é um caminho mais fácil para os pais, mas hoje temos muitas mães que ocupam esse lugar dos pais ausentes, né? É dizer não, estabelecer os limites e sustentar os limites de maneira não violenta, de uma maneira amorosa. A gente vem de uma cultura onde muitas vezes os pais eram um não que não tinha explicação, um não que não tinha diálogo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é claro que é errado, às vezes com violência. Eu trabalho em favela, a gente vê que muitas vezes, até hoje, a violência é presente. Mas muitos desses filhos que foram tratados com violência, e essas filhas, elas vão para um outro extremo, de que não, eu não vou dar limite, vou deixar fazer tudo, porque ele tem direito de experimentar, sem perceber que a educação de um pai, de uma mãe suficientemente bons, é dizendo muitas vezes não. Aqui em casa, na minha casa, não. Ah, mas os meus amigos fazem diferente na casa deles. Está certo, mas nessa casa, a resposta é não. Ah, mas você é autoritário. Pois é, estamos tentando conversar aqui, mas eu quero dizer para você que... Né, e aí, para como suportar não fazer por eles? É essa a pergunta, como suportar. Porque às vezes a gente diz um não, e aí se causa um estresse tão grande na relação que esse não vira um talvez, daqui a pouco já virou um sim, e eles ganham pela insistência, porque eles estão cheios de energia, e a gente, enquanto mãe, enquanto pai, tem o trabalho para fazer, tem os nossos problemas, tem as nossas dificuldades, tem muitos filhos para resolver. Então, muitas das vezes, a gente abre mão desse papel de suportar, dizer não a eles, e isso não é bom para eles. E eu diria que não há nenhum espaço mais interessante para a gente, enquanto mãe, trabalhar essa questão do limite amoroso do que com o uso dos eletrônicos e do aparelho de telefone celular. Porque hoje em dia, eu quero crer, muito parte dessa depressão, dessa solidão que os jovens estão sentindo,
tem a ver com o excesso de coisa boa, o excesso de prazer que está ali à ponta da mão, excesso de conteúdo, excesso de amigos lá nos Estados Unidos, na Europa, excesso de vídeos do YouTube, TikTok, vídeos do Netflix. Você tem um universo de prazeres rápidos à disposição e os jovens eles querem tudo, né? Então, e você, muitas vezes, na condição de uma mãe, na condição de um pai, você dizer não, e aí assim, mas será isso? Eu estou na dúvida. Ouçam, eu pelo menos sigo isso e digo para eles, eu posso estar muito errado, mas você deu azar nessa vida, eu sou seu pai, e eu faço o que meu coração manda. Meu coração está dizendo que agora é não. E agora não tem conversa, porque tem a hora da conversa e tem a hora que também a conversa não termina nunca, mas você não, eu acho que é importante ter o diálogo, mas num certo momento é importante também que os nossos filhos e as nossas filhas entendam que naquele ambiente existe uma ordem e a gente tem autoridade para dizer não, porque eu quero que seja não. É um grande desafio, por isso que eu adorei a pergunta, como suportar não fazer para eles. Eu não sei a idade dos filhos da Ana Cristina, mas quando se tornam adolescentes, esse suportar fica mais desafiador ainda, mas eu acho que é maravilhoso, porque a gente aprende muito com eles também, no sentido de não ser autoritário, isso não se dá automaticamente, a gente não acerta o caminho do meio de imediato, talvez um pouco de autoritarismo hoje, um pouco de passar pano amanhã, mas a gente sempre olhando para essa filha que está em casa. Olha para essa filha. Não é botar para terapeuta, para fazer atividade, tem que sair com os amigos. Se quer ficar em casa, fica em casa. Olha para essa criança, olha para esse adolescente. Vê o que ele está perguntando. E respeita se ele também não quer conversar. Né? A gente tem essa coisa de abrir mão desse filho criança que faz o que a gente quer, que vai com a gente nas festas, que vê televisão com a gente, que vê Netflix com a gente. Chega uma certa hora que eles têm todo o direito de não dizer com quem eles estão saindo, que eles têm o direito de fazer o que eles querem, e a gente tem que administrar isso que a Vera fala, né? Esse vazio, se despedir daquela criança, que é uma criança projetada, e entender que essa filha, ela vai aprender com a vida. E quanto menos a gente tem que interferir para dar segurança, né? Mas acreditar nela, confiar que essa filha e esse filho são capazes de encontrar seu caminho. Marco, falei muito, desculpa. Fala. Não, tá ótimo, tá ótimo. A nossa conversa já vai bastante, muito boa e um pouco longa também, por mim está ótimo. Eu queria só trazer como complemento, porque a relação mãe-filha, mãe-filho, tanto da tua parte como da parte da Larissa, trouxeram já formas de ver, de abordar muito interessantes. Eu queria trazer como complemento o que é que eu, enquanto pai, posso fazer. E duas ou três dicas, entre aspas, não é? Que comigo têm funcionado aqui na relação com os meus filhos e que eu vejo também quando trabalho com famílias que, de alguma maneira, e bebo também das experiências dessas famílias, que funcionam bem. Por exemplo, quando a mãe fala algo e o filho, de alguma forma rebelde, não quer fazer aquilo que a mãe falou, ou quer contrariar, ou de alguma forma pede algo à mãe, como a mãe disse não, vem pedir ao pai, com frequência. Com os nossos filhos aqui em casa, eu digo, a mãe já falou, se a mãe já falou, então vais parar tudo o que estás a fazer e vais fazer o que a mãe falou. E às vezes eu encontro alguma resistência. Então qual é o meu desafio enquanto pai nesta família? É também ter capacidade, não é, de suportar o limite que eu coloquei, para não cair na armadilha que o Rinaldo falou, quando um não se transforma num talvez e logo a seguir se transforma num sim. Então, mas funciona, esta estratégia funciona bastante bem, sobretudo quando ela é utilizada de forma recíproca, ou seja, quando algo se passa também comigo, a mãe tomar a mesma atitude. Eu posso até nem concordar com aquilo que foi a fala da mãe, mas isso eu converso com ela em privado.
e em privado nós os dois adotamos, decidimos qual é a estratégia que vamos seguir. Funciona sempre? Nem sempre funciona, mas funciona muitas vezes. E à medida que vai funcionando e que vai de alguma forma ganhando massa crítica, vai funcionando cada vez mais, até que passa a ser um processo natural. Então, é integrado e funciona de forma natural. E aí, os nossos filhos já sabem que não vale a pena pedir uma coisa à mãe e pedir outra ao pai, porque não vai dar certo. Por outro lado, uma das coisas que eu também observo e que funciona muito bem, e vou dar um exemplo pessoal também, vocês já conhecem naturalmente, mas também para as pessoas que nos escutam, algo que se passou comigo, o Rinaldo já ouviu esta história. Há algum tempo atrás, nós fomos passear num parque urbano aqui perto de casa. E estávamos os 5, e um dos nossos filhos, o mais novo, viu os amigos e pediu para ir jogar futebol com eles. Ele foi jogar futebol com eles, os outros 2 ficaram connosco, estávamos por ali a conversar, e num determinado momento, assim longe, assim uma distância, não sei, talvez uns 100 metros, esse nosso filho mais novo, ele a correr com os colegas a jogar, caiu assim de uma forma violenta, deu 2 ou 3 cambalhotas e ficou no chão. Qual foi o impulso da mãe? E isto, portanto, se aplica-se que seja uma filha, seja um filho, não é? O impulso da mãe foi, a minha esposa, chama-se Sara, ela estava ao meu lado, ela viu o João cair, que é o nosso filho, e logo saltou para ir ver o que se passava com ele. E eu então, assim, com muito tato, eu toquei assim na mão dela e disse, não, espera, vamos observar, espera. E ela com muita emoção, muita aflição, ficou ali, quase não respirava, não é? E eu disse, vamos observar. E então começamos a observar, ele próprio, o nosso filho, começou a sentir, a palpar o corpo, ele ficou muito dorido, deu para ver que ele ficou dorido, mas começou a sentir, não tinha nada, deu para ver o processo dele, a ver se estava tudo bem, se tinha quebrado alguma coisa, não é? Então começámos a ver que ele, a partir de passado uns segundos, sentou-se, começou a ver onde lhe doía e tal, a dor foi passando, levantou-se, começou a correr e foi jogar futebol com os amigos. Foi uma experiência fantástica para todos. Para a minha esposa, porque ela conseguiu, talvez um pouco influenciada pelo meu toque, pela minha energia um pouco mais tranquilizadora, apaziguadora, absorver um pouco dessa energia e conseguir com esse toque ganhar força para exercer essa contenção. Também um pouco de generosidade no sentido de estar aberta à minha interferência naquele processo. Ela foi generosa comigo porque permitiu. Também foi generosa com ela própria porque esse espaço lhe trouxe também um pouco de alguma maneira, sabedoria. E foi generosa com o filho porque lhe deu tempo para ele próprio conseguir encontrar o que precisava para seguir o seu caminho. Então houve aqui 3, ainda mais um outro aspecto, que é a paciência. Ela foi generosa, conseguiu exercer uma certa contenção e ter a paciência suficiente para esperar o tempo que foi necessário para que o processo seguisse o seu curso normal. O que é que eu, enquanto pai, contribuí para esta dinâmica? Foi com esse toque, não é? Foi com essa palavra, não, espera. Então, essa concordância, como o Rinaldo falava na concordância passiva, aqui foi uma concordância um pouco mais ativa, não é? No sentido de, na nossa relação homem-mulher, casal, pai e mãe, encontrarmos aqui um caminho para, de alguma maneira, favorecermos o crescimento dos nossos filhos e despedir-nos desse filho criança e começarmos a olhar para ele como um filho adolescente, jovem adulto, porque já vai para os 15, já está a viver o 15º ano, então, da sua vida. Então já começa, é muito interessante este desafio de ver os filhos crescer, não é? E sobretudo crescer com eles, aprender com eles, e isso, para quem é muito observador, como é o meu caso, é uma bênção. Eu por vezes dou por mim sozinho a
recordar-me de pequenos momentos que passamos e às vezes pareço um pouco louco porque vou sorrir sozinho, vou a rir e as pessoas que se cruzam comigo, que já me conhecem, já sabem que é esse o meu feitio, não é? Outros devem pensar, este enlouqueceu porque vai aqui sozinho na rua a rir sozinho, mas são momentos para mim super enriquecedores quando eu vejo que de alguma forma, quando o caminho do meio não é o mais fácil de trilhar, mas nós sabemos que umas vezes vamos para um extremo, umas vezes vamos para o outro, mas nós próprios neste caminho aprendemos tanto com os nossos filhos. Chuto para a Larissa, não sei se querem ir encaminhando para o encerramento, mas se quiserem continuar, seguimos. Ok, eu quero só complementar, mas para encerrar logo, logo, porque eu tenho um curso agora às 19, então eu vou precisar. Nós temos, às vezes, ânsias em oferecer para os nossos filhos o que nós não recebemos, né? Então é aquela fala bem tradicional, quero dar para os meus filhos o que eu não tive. Então é sobre esse olhar para si mesmo no colo, né? E essa é uma ânsia que leva uma mãe a gerar essa necessidade de como é que eu vou suportar não dar para os meus filhos? Como é que eu vou suportar não acompanhar meus filhos integralmente? Como é que eu vou suportar deixar um pai ter autoridade em algum, né, momento e dizer, aqui eu confio no nosso filho, na nossa filha, do meu jeito, nesse momento, porque esse é um caminho interno. Então, por isso, mais uma vez, essa mãe aqui, olha como ela fala como uma filha necessitada de algo, e seus filhos não vão te dar o que seus pais não te deram, né? Os seus filhos não vão te dar o que o pai deles não te deram como homem. Então, esse é um ponto em que é realmente um caminho pessoal, um caminho interno, né? Porque aí, Marco, quando realmente uma mulher ela consegue seguir um homem, seja servida por ele, e esse homem serve essa mulher para que ela sirva aos filhos, para que ela sirva ao lar, para que ela de fato, né, desenhe esse encontro dentro dela, falando assim: eu sou mulher e eu preciso da força de um homem. E eu sou um homem e eu preciso da força de mulher. Isso quando nós podemos estar numa relação como essa, deixando o masculino e o feminino em equilíbrio o máximo que a gente consegue. Vamos lembrar que somos imperfeitos, né? Vamos lembrar que somos imperfeitos. E essa imperfeição nos leva a muitas perguntas, né? Como também a muitos sofrimentos. Por isso, acredito eu aqui, nós aqui, né? Que conhecer um pouco desse universo, de ter uma relação interna, uma conexão interna com a mãe, para que você comece uma relação interna com você mesma, mulher. Os homens, a mesma coisa, mas vamos lembrar que o homem cresce muito no campo com o pai. Por isso, né, eu respeito tanto esse lugar do homem, porque o homem precisa do pai dele, da força do pai dele. Então, ele começa na mãe, mas ele cresce no pai. E eu me arrisco a dizer, nós filhas começamos na mãe, mas também crescemos muito no pai. Então é uma junção que complementa demais, que expande, que ilumina, né? Então acho que a nossa conversa hoje dá para começar, né, um raciocíniozinho da importância que é tomar a mãe, da importância que é estabelecer um elo com a mãe real, comum, mas que pode ser o melhor elo, que é o melhor elo que a gente tem com a vida. Então, imagina, o reflexo mãe, vida, né? Como é um elo só, né? Então, vamos fazer isso ser bom. O convite que eu faço para todo mundo que está aqui, que passou por aqui, faça a vida, né, valer a pena. Faça algo de bom com o que a sua mãe te deu. Com você mesma, mulher, com você mesma. E eu quero agradecer esse momento maravilhoso. Acho que o Marcos rodou a câmera aí. A gente está vendo aí. Oi, Marcos. Quero então agradecer esse momento maravilhoso, esse campo lindo, como nós vivemos emoções lindas nesse campo. Que delícia. Gratidão. Viu? Tá bom, gente. Muitíssimo obrigado, Larissa. Um prazer estar aqui contigo. Parabéns pelo teu
trabalho, sou fã, vou continuar acompanhando aí pelas redes sociais. Grata. E ter um encontro que a gente possa se ver presencialmente, né? Agora Sim, já está que podendo, quem saudade, sabe, a gente. que saudade. Para quem, assim, a gente, as peculiaridades do nosso curso, né, Rinaldo? Você uma vez representou o meu pai, né? E Verdade. sempre aquela figura foi muito forte para mim, né? Naquele momento do campo, sabe? Então, é quando a gente pode pegar emprestado essas energias, essas forças, né? Que nos alegra tanto. Então, meu amigo querido, me lembro do dia que você foi constelado pela Sophie com a sua perna quebrada, primeiro módulo, 2016. Pois é. Então, força, nossa história, esse elo. Me lembro de você na Alemanha, Marco, em 2018, né? E assim, é isso, né? Esse campo, o campo de Bert Hellinger, né? Esse campo que eu tenho falado assim de filhos de Bert, né? Que é isso, é a gente poder unir os nossos conhecimentos, as nossas forças e somar a esse campo maior que é o que ele nos trouxe, né? Então, muito grata a vocês. Muito grato, Larissa, também. Foi um prazer estar contigo, com o Rinaldo, mais uma vez. Criamos aqui uma sequência de conversas que cada vez tem mais força e eu estou sempre, mal posso esperar quando terminamos pelo nosso próximo encontro. Então, um prazer estar contigo, Rinaldo, novamente. O Rinaldo, tivemos o nosso primeiro encontro na Alemanha no Seminário de Homens. Foi um seminário em que nós tivemos a bênção enorme de trabalhar. Foi o último seminário que foi dirigido pelo Bert. E nós, com muita surpresa, nesse dia esperávamos que o seminário fosse dirigido pelos professores da época da escola, e 5 minutos depois de começar o seminário, o Bert surge no palco e decidiu tomar ele as rédeas desse encontro. Eu acho que essa energia marcou a nossa relação até hoje. Rinaldi cresceu com os nossos grandes amigos e hoje uma alegria enorme de poder estar aqui a conversar contigo, Larissa, e espero que possamos repetir numa outra ocasião, com outro tema ou com o mesmo, se calhar já visto com um novo olhar. Muito obrigado aos dois. Grata. Tchau, Tudo gente. de Obrigado a todos que assistiram aí. Beijo, Larissa. Abraço, Marco. gente. Tchau, Obrigada. tchau, um abraço. Obrigado.